séria e concreta em países mais desenvolvidos, como o da União Europeia, da Inglaterra, da Alemanha, da França, dos próprios Estados Unidos. Agora, o Brasil é meio macaquito de auditório, né? A cultura woke chegou aqui depois. A ressurreição dessa cultura de morte woke, imagino que vai chegar depois também. Hoje, se você começar a conversar muito com uma mulher, falar palavras delicadas, você está assediando, cara. É isso aí, qualquer coisa. As mulheres estão perdendo os homens, cara. Porra, na minha época, a mulher passava, você assoviava, aquele fio-fio, né? Fio-fio. Ela se sentia honrada com isso, cara, porque ela era bonita. Né? Quando você jogava um charme em cima da mulher, ela adorava isso. Hoje não. Hoje elas ficam bravas, dizendo que estão sendo assediadas, cara. Eu comentei... Eu vou numa academia aí, Adriles. Tem uma coroa que vai lá, ela vai com o maridão. Ela vai com o maridão. Deve ser um corno de primeira, né, o cara, né? Deve ser, no mínimo. Pô, bicho, ela coloca aquelas calças enfiadas na bunda, aquelas de colã, sabe? Aquelas calças bem apertadas. Quando ela vira de frente assim, você vê aquele mangão, né? Você vê... Não, ele não está nem aí. E o maridão do lado. O maridão do lado dando maior força. E ela fica olhando para ver se alguém está olhando para ela. É capaz, se alguém olhar, ela dizer que está assediando ela. Deixa eu te falar uma coisa. Não é. A gente tem que filosofar. A objetificação é um caminho natural para que você chegue num estágio mais profundo, de uma relação mais profunda. O primeiro estágio de atração, sobretudo de um homem para uma mulher, que a gente tem muita testosterona, é você achar a pessoa fisicamente atraente. Depois você vai conversar com a pessoa, você vai cortejar a pessoa, estágio normal, né? Aí você vai ver se a pessoa tem afinidades culturais, intelectuais, afetivas com você, e eventualmente você vai noivar, namorar, casar com aquela pessoa. Agora, não passa isso, você ficar só na objetificação e tratar aquela pessoa como um mero corpo, aí você é um escroto. Agora, o que acontece hoje? As mulheres, sobretudo as feministas, elas se objetificam. Eu estava comentando hoje, no show da Luísa Sonza, hoje no Detal, que ela fez um espetáculo pornográfico. Dias atrás, essa mesma menina, Luísa Sonza, estava dizendo da objetificação machista do corpo das mulheres. Ela se objetifica, ela se expõe como um pedaço de carne de açougue. Isso não só ela, a Anitta, a Madonna, que é uma senhora de idade, até hoje fica naqueles espetáculos constrangedores de uma mulher de quase 70 anos, se vê como um objeto sexual, e elas acham que isso é empoderamento. Elas acham que imitar um sujeito que é um homem cafajeste dos anos 50, que olhava a mulher simplesmente como objeto sexual, é uma libertação sexual. Ou seja, elas estão ensinando, o que é o recado que elas estão dando? Que as mulheres têm que ficar mais promíscuas, mais vulgares, mais sexualizadas, como se fossem bestas, que eventualmente elas vão se libertar. Não, elas vão ficar cada vez mais sozinhas. Aí você tem gravidez precoce, você tem as meninas que ficam na mão de um tanto de cafajeste, você tem as meninas que sexualizam precocemente, você tem casos de pedofilia, uma coisa horrorosa. Você tem casos de homens, alguns homens abusadores realmente, que veem as mulheres como símbolos sexuais, como meros objetos sexuais, e isso elas estão fazendo apologia. E você tem, em última instância, que é a maioria, inclusive, homens com medo de chegar em mulheres, que eventualmente... Elas que se colocam como objetos sexuais promíscuos, você chega perto de uma Luísa Sonza, você vai falar com ela, vai te condenar como se fosse um abusador, sendo que ela, o discurso dela, a postura dela, incita o abuso e o assédio sexual. Falou tudo. Ou seja, é uma esquizofrenia completa da feminista, que acha que a mulher tem que ser totalmente liberada, totalmente sexualizada, promiscuicizada, e quando o homem chega perto dela, o homem é um tarado. Ou seja, é esquizofrênico. São elas que produzem exatamente a maioria dos crimes sexuais, quer dizer, no imaginário das pessoas, né? E são elas que produzem uma espécie de puritanismo, em que o homem é sempre visto como um assediador. Se você chega perto de uma Anitta, ela vai te condenar como um abusador. E ela se coloca como uma verdadeira, enfim, ferida aberta, uma vagina aberta, uma atriz pornô. Ou seja... Ela manda um recado de sexualização, de vulgaridade, de promiscuidade. Isso confunde a cabeça dos fãs, confunde a cabeça das mulheres, piora a vida das mulheres e confunde a cabeça dos homens. Você sabe que para nós, né, principalmente eu, que já estou com uma idade já um pouquinho, né, já estou meio vivido, essa transição foi muito difícil para nós. Está sendo difícil. Sim. E eu acho que isso as pessoas deveriam entender e compreender. Porque nós, eu estou com 70 anos, né? Nós fomos criados de uma forma diferente, totalmente diferente com os nossos pais, com os nossos avós. E isso ficou incrustado na nossa mente, na nossa educação. Então, essa mudança radical que está havendo, as pessoas não estão conseguindo compreender aquelas pessoas com mais idade. Lógico, nós temos que nos conter em determinadas situações, né? Mas isso que você acabou de falar, Adriles,
Eu concordo plenamente. Eu já tive problemas em programas de televisão que eu fui, né, lá da Luciana Gimenez, eu acabei até respondendo a processo, fui absolvido e tudo mais. Que eu dizia que, em determinados momentos, né, a pessoa feminina ela acabava provocando uma As pessoas situação não entendem atípica de um homem, As da pessoas não forma em que entendem ela isso. estava se vestindo, da forma em que ela estava se produzindo, que ela estava andando, que ela estava provocando, né? E o camarada entendia aquela mensagem de uma forma diferente, talvez, da que ela não estivesse pensando. E o camarada chegava junto e dava o problema aí de assédio sexual. Eu acabei falando isso e tive problemas lá depois. Aí deu tudo certo, eu fui absolvido, não Existe. teve problema Isso que você nenhum. está falando é muito... Mas é muito... para nós, aqui hoje, para mim, por exemplo, hoje mesmo, em questão de tecnologia, para mim está sendo difícil, cara. Não é fácil. No meu escritório de advocacia, nós somos lá em 15 advogados, né? Temos os mais novinhos, né? Que fazem as coisas para mim quando tem que pesquisar tudo, porque eu não consigo me adequar ao que está acontecendo hoje em dia, Vendramini, o que você entendeu? está falando é extremamente importante pelo seguinte, e foi muito boa a palavra que você falou, é diferente. Eu não sei se melhoraram a situação. Melhoraram em alguns aspectos e pioraram, sobretudo nesses aspectos que a gente está conversando, né? Uma mulher que se coloca de uma maneira vulgar, com pouca roupa. Por exemplo, você vai na Paulista vestida de biquíni, dançando funk, ostentação, sentando até o chão. Você Tá vai querendo o quê? provocar, Tá você vai querendo o quê? incitar uma mensagem. Uma mensagem. Se você está mais disponível do que as outras. Você vai de biquíni numa praia, é outra coisa. Você vai de biquíni num escritório de advocacia, é outra Correto. coisa. Se você... Tudo bem, o corpo dera as regras, isso não permite nenhum tipo de abuso. Mas você está colocando a sua integridade física mais em risco pela potencialidade de alguns homens aí que é que eu têm digo, um se- discernimento fraco da realidade, acharem que aquilo ali é um potencial convite. Primeiro, elas estão colocando a vida delas em risco. Agora, uma mulher que se porta de maneira mais vulgar, de maneira mais esdrúxula, de maneira mais promíscua, ela está dando a entender que ela quer um tipo de relacionamento mais vulgar, mais esdrúxulo. A Anitta fala o tempo inteiro que ela já deu para pipoqueiro, já deu para maconheiro, já deu para político, já deu para todo mundo, e quer dar para todo mundo. Ela vai atrair um tipo de gente que está interessada numa mulher que é disponível e que é uma mulher que é dispensável. Então não adianta ficar reclamando depois que não existem homens dignos de mulheres, se você, mulher, eventualmente se comporta de maneira vulgar e esdrúxula. E aí eu estou falando o seguinte, não estou dizendo de mulher de periferia ou mulher de segunda categoria, estou dizendo de mulheres, inclusive, da alta classe, que se miram em personagens que eu considero absolutamente esdrúxulos do ponto de vista moral, que são a Anitta, ou a Luísa Sonza, ou a Madonna, que eventualmente vão ter problema de solidão. Porque um homem com dignidade, um homem com moral e valor, ele não vai querer uma mulher que tenha transado com 400 homens ou queira transar com 400 homens. Elas estão lançando uma mensagem que está produzindo uma solidão maior entre as mulheres. Débora Seco faz isso também, como se o homem fosse algo dispensável, que a mulher tem que transar e trepar com todo mundo, sim. Apologia à promiscuidade, à vulgaridade, à postura vulgar e promíscua e chula, do ponto de vista sexual, vai atrair um tipo de gente. Depois, o que acontece? Elas vão dizer que aquele homem que ela está atraindo com o seu dedo torto é a manifestação de todos os homens. Isso. Ou seja, o feminismo, sabe de onde que ele nasce? O feminismo contemporâneo, não do século XVIII, que a mulher não podia fazer nada, né? O feminismo contemporâneo nasce do dedo torto de algumas mulheres malucas, que escolhem mal suas pessoas, lançam uma atitude que promove a atração de homens piores, depois elas dizem, todos os homens são abusadores, assediadores, ou seja, elas produzem para suas vidas o mal que elas criticam na sociedade. São elas que produzem o ressentimento, a solidão de uma mulher que investiu toda a sua vida num ressentimento. Hoje está cheio de mulher de 40 anos, mãe de pet, solitária, ressentida, que fala mal de homem, que fala de todo quanto é homem abusador. Eu conheço algumas mulheres, infelizmente até tive a relação com alguma dessas mulheres, que querem exatamente demonizar os homens, e que demonizam, que acusam injustamente alguns homens, até alguns homens bons que se aproximam dela. Ou seja, o mal e toda relação afetiva, sexual, tem um grau de cinzento, de aproximação, o que você vai falar, o que você pode dizer, existe algum exagero aqui, outro exagero aqui, só que elas demonizam todo tipo de aproximação, elas demonizam e promovem a aproximação de gente que não presta e depois acusam todos os homens, inclusive os homens bons, de serem potencialmente estupradores. Não estou exagerando, Vendramini. Existe uma coisa chamada cultura de estupro, cultura de assédio, em que elas acham que todo homem é um potencial assediador. Isso não tem jeito de dar certo. Isso vai criar exatamente a judicialização
entre homem e mulher, vai criar uma perseguição de homens, uma demonização de homens, e isso está se vendo em casos como o Neymar, já falei aqui do Márcio Smery, já falei aqui do Otávio Mesquita. O homem faz uma piada, ou lança um olhar, ou lança uma palavra diferente, incisiva, para cima de uma mulher que ele quer flertar, às vezes, é visto como um abusador.